Bom dia, tudo bem, meninada? Ó, Pro tá mandando a aulinha do dia 19, tá? Aulinha de matemática, vamos lá. Folhinha de matemática. A gente vai continuar com aquela palavrinha nova que a gente aprendeu. Que palavrinha que é? Quem lembra? A palavrinha dezena. Dezena. Olha, já vem um número aí escondido. Qual que é o número que vem escondido aí, ó? Dezena, o número 10. Então, uma dezena é um grupinho de 10, tá bom? Então aqui, ó, a gente vai contar um pouquinho justamente com as nossas mãos. Podem ver que o desenho aqui é justamente as mãozinhas, olha só. Unidades e dezenas com os dedos das mãos. Então, ó, quando eu tenho 10 dedinhos, eu formo uma dezena, tá? Ou um grupinho de 10. Então aqui, olha, vem ensinando como que a gente monta os outros números depois do 10. Então, olha só, uma dezena e uma unidade, ou seja, quando eu tenho 10 dedinhos e eu ganho mais um, aí teria que ter mais uma mãozinha, né? Igual a Pro colocou aqui, ó. Eu já tinha 10, olha só. Aí eu ganhei mais um dedinho aqui dessa mão. Então é um grupinho de 10 mais um. Uma dezena e uma unidade. Então, quando eu junto, ó, um grupinho de 10, ó, 10 mais 1 forma o número 11, tá bom? E embaixo, aqui são só explicações, tá, gente? Não é nada para vocês fazerem. Olha só, o de baixo. E quando eu tenho um grupinho de 10, mais dois dedinhos, mais duas unidades, olha. Então, uma dezena e duas unidades. Então, olha lá. Um grupinho de 10, ó, 10 mais 2, eu formo o número 12, tá bom? E aqui, ó, uma dezena e 3 unidades. O que é uma dezena? É um grupinho de 10, olha os 10 dedinhos aqui. E 3 unidades. E assim vocês vão vendo, ó, uma dezena e 4 unidades, uma dezena e 5 unidades. Sempre a dezena são, né, grupinhos de 10, tá bom? Então aqui vem a explicaçãozinha até o número 19, que é um grupinho de 10 mais 9, tá bom? Depois, ó, atividades aqui do lado. Agora vocês precisam pensar, olha só. Aqui no lugar de dados, no lugar de dedos, eu pus dados. Ei, trava-língua. Então, olha só, vocês vão fazer a continha. E aí? Eu tenho um grupinho de 10 mais 1. Eu tenho 10 mais 1. Quanto será que vai dar? Posso montar a continha aqui do ladinho? Pode. Se quiser montar a continha e fazer, olha só, 10 mais 1. A gente vai aprender, tá? Devagarzinho, depois quando a gente voltar lá para a sala, que quando a gente faz uma continha que tem mais de um número, a gente coloca unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e a gente monta uma continha assim, ó. O 10, quando a gente coloca o número 10, é o 1 e o 0. Por quê? Porque é um grupinho de 10, ó, é uma dezena e não tem nenhuma unidade, tá? E depois aqui, ó, uma unidade. E aí eu monto essa continha em pé. Pro, preciso montar essa continha, que às vezes eu acho difícil, a Pro não ensinou para vocês ainda lá na sala? Não, vocês podem olhar aqui. Olha lá, ó, olha 10 mais 1 quanto dá? 11. Então eu venho aqui e completo com o 11. Ah, Pro, mas eu quero aprender essa continha que a Pro fez. É só você contar primeiro de um ladinho, depois do outro ladinho. Olha só. Primeiro na unidade, eu não sei se tá dando para enxergar direito, ó, na unidade. Eu tenho 0 unidades, que é o 0 aqui do número 10, e eu tenho 1. Eu tenho 0, ó, não tenho nada. E aí eu ganho mais 1. Quanto dá? Pro, deu 1. Então eu venho aqui embaixo e coloco o número 1 aqui na unidade, ó. Por quê? Porque eu contei 0 com mais 1 deu 1. E do lado de cá eu só tenho esse número 1, não tenho mais nada. Se eu tenho o número 1 e não tenho mais nada, eu continuo com ele. Então eu coloco aqui embaixo. A professora está mostrando essa continha porque vai ser o próximo passo que a gente vai estar aprendendo.
Não é fácil, tá bom? Só que a gente devagarzinho vai começando a entender. Então, eu mostro para vocês agora e não que vocês tenham que fazer. A Pro tá só mostrando para vocês que quando eu tenho números onde tem unidade, onde tem dezena, eu tenho que colocar cada coisa no seu lugar. Imagina, por exemplo, que eu vou organizar aqui na minha casa, eu tenho bonecas e tenho bolinhas. Então, numa caixa eu vou colocar as bonecas, na outra eu coloco as bolinhas. Ah, mas e aí se eu quiser juntar tudo? Fica difícil a gente depois, né, de organizar. Ah, eu quero a bolinha, mas em qual caixa que eu procuro? Eu tenho bolinha nas duas. Ah, eu quero a boneca tal, mas em qual caixa? Então, é mais fácil a gente organizar. Bonecas com bonecas, bolinhas com bolinhas. Aqui é a mesma coisa. Unidade com unidade, dezena com dezena, tá bom? Então, aí vocês vão olhar. Ai, 10 mais 1 dá 11, Pro. Então, eu venho aqui e coloco o número 11. E depois, 10 mais 2. É só a gente dar uma olhadinha aqui também. Olha, Pro, 10 mais 2 dá quanto? Dá 12. E assim vocês vão completar todos aqui, tá bom? É atividade nova, então a gente vai com calma, não precisa ter pressa para fazer, que a gente tem que entender, tá? Pinte com as mesmas cores dos algarismos a quantidade de quadradinhos que eles representam. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, o número 15. O número 15 é a mesma coisa, ó, vou pôr em cima do número aqui para vocês entenderem. São 5 unidades e um grupinho de 10. É uma dezena e 5 unidades. Ó, eu coloco em cima do 1 uma dezena, que é um grupinho de 10, e 5 unidades, 5 pecinhas soltas. Pode ver, ó, tem um grupinho de 10, mais 5 pecinhas soltas. Aqui é a mesma coisa, ó, vou pintar um grupinho de 10 e mais 2 unidades. Então, o que eu vou fazer? Vou pintar 10 e vou pintar 2, tá? Aqui é a mesma coisa, vou pintar, né, um grupinho de 10 mais 4 unidades, conto 4 unidades aqui. E assim eu vou fazendo em todos, tá bom? Sempre, se é um grupinho de 10, eu pinto 10. E quantas unidades, que são esses números vermelhinhos, aí eu conto também e pinto, tá? Número 3, pinte conforme indicado. De verde, então olha lá. Lápis verde, onde há exatamente 18 bolinhas. Então, eu vou contar. Aonde tiver 18 bolinhas, eu vou pintar de verde. Pro, não pode ser menos? Não, não pode. Pro, não pode ser mais? Também não. Tem que ter exatamente 18. Pro, por que o 18 é 1 e o 8? Olha lá. Cadê? Deixa eu... Aqui, ó, achei. Ó, por que o 18 é 1 e o 8? Porque é um grupinho de 10 mais 8, tá? E depois embaixo de azul, ó, onde há exatamente 19 bolinhas, não pode ser nem para mais nem para menos, tá? Então, onde tem 19 bolinhas, nós vamos pintar. Por que o 19 é o 1 e o 9? Uma dezena, 9 unidades. Um grupinho de 10 mais 9 unidades soltinhas, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês. Se vocês não entenderam, vocês mandam aí um recadinho para a Pro, que a Pro explica de novo, porque realmente é um assunto difícil, tá? Se vocês quiserem contar, pega o lápis, pega um palitinho, pega alguma coisa para ajudar vocês a contarem. Ah, toda vez eu tenho 10 em casa, né? Ou, quando a gente faz na escola, a gente usa um material que chama material dourado. A Pro não tem aqui em casa para estar mostrando para vocês, então a gente vai adaptando, né? Tentando ensinar com aquilo que a gente tem, tá bom? Mas, por exemplo, vocês podem pegar uma borrachinha, um elastiquinho de cabelo. Ah, Pro, cada vez que eu junto 10, eu pego e amarro. Amarra, para saber que ali tem uma dezena, que ali tem um grupinho de 10. Às vezes ajuda vocês a estar contando desse jeito, tá bom? Tchau, turminha.